Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Porque o Pedro ontem foi o cara, a sensação do, vamos dizer assim, do assunto mais comentado no pós-jogo, porque a gente teve polêmicas de comentaristas, né? E aí a gente teve um comentário do Roger, que até o Renato respondeu, né? Que o Roger falou que houve um pedido ao Renato para que não utilizasse muito o Pedro, e o Renato atendeu. Eu fico imaginando, assim, ó, o Flamengo foi lá, você gastou milhões no Pedro. O cara reserva imediato do Gabigol. E aí você vira e fala assim, vai pedir pro técnico, pro Renato Gaúcho, assim, Renato, não bota muito ele não em campo, não coloque. Por favor, mas poupe esse homem. Não coloque. E aí o Renato foi lá e não colocar. Tipo assim, com todo respeito ao Roger, não sei se ele apurou essa informação, assim, é uma coisa que, desculpa, não casa, né? E aí a gente teve também um comentário do Villani, que o Villani falou o seguinte, que se ele fosse o Pedro, ele pediria para sair ao final da temporada porque o Pedro é reserva e ele tem poucas oportunidades. E aí, Bia, antes de passar para você para comentar sobre isso, teve um comentário aqui muito bom no Twitter, que é do nome do perfil é Fla Ibiajara, que ele fala: o Villani é reserva do Kleber Machado, que é reserva do Luiz Roberto, que é reserva do Galvão Bueno. Então, se eu sou o Villani, no final da temporada, eu pediria a demissão da Globo. Porra, assim, eu tenho o seguinte pensamento: todo mundo tem direito à sua opinião, claro, assim como ele pode chegar ali e falar e dar opinião. Agora, com o Flamengo, a galera tem uma opinião, muitas vezes, que eu acho que ultrapassa essa linha da opinião, do comentário. O cara quer interferir na gestão do clube. Teve o Casagrande agora, por exemplo, eu também, assim, não tenho nada contra o Casagrande, inclusive concordo com algumas coisas que o Casagrande coloca, mas ele fez o comentário do Davi Luiz, que ele envolveu, falou assim, um momento que o país vive, tipo assim, o que tem a ver um momento que o país vive? Ainda mais para jogador de futebol, que a gente sabe que os caras são praticamente 99,9% da maioria alienado a isso. E assim, a situação do país não interfere em nada, principalmente para esses caras. Primeiro, os caras não se posicionam. Economicamente, os caras ganham uma baba, o cara não vai se importar se a gasolina está R$7, se o quilo do arroz está mais caro, se o preço da carne subiu. Desculpa, então assim, cara, assim, nada a ver, né? É uma opinião que eu acho que ultrapassa, assim, pô, o Villani poderia falar, cara, por que o Renato não coloca mais o Pedro, não coloca o Pedro para jogar com o Gabigol, né? Agora, fica parecendo uma vontade de querer criar algo onde não tem, né? E uma coisa que ultrapassa, eu queria que você falasse ontem, a coisa vem repercutindo bastante, esse comentário do Villani e do Roger. Se foi uma apuração do Roger, eu acho que ela é meio ilógica para ser verdade. Eu acho que jamais o Renato, sendo quem ele é, aceitaria uma interferência. E a direção do Flamengo de querer boicotar um jogador, primeiro, da qualidade do Pedro, do que ele já representa para o clube e de quanto ele custou também, né? Cara, uma declaração, antes de mais nada, extremamente irresponsável. Claramente o Roger não sabe absolutamente um átomo sobre jornalismo, né? Tá ali como comentarista porque é um ex-atleta. Não estou falando de forma nenhuma julgando ex-atletas. Eu acho que eles conseguem dar visões de jogo que às vezes, de fato, quem nunca jogou bola não tem. Enfim, eu acho extremamente necessário até. Mas você não pode nunca dar uma opinião publicamente, falar com diversas pessoas, ainda mais com futebol, que envolve paixão, além de razão, e muita paixão, uma informação que você não tem, que você não sabe se é verdade. Um puro achismo seu. Você pode falar como uma opinião, como aqui no Coluna do Fla tem o quadro Opinião, em que o Túlio vai lá e dá a opinião dele, que pode ser a mesma que a minha ou não, mas enfim, que o Coluna do Fla, o Coluna, não se responsabiliza pelo que o Túlio está exercendo ali, pelo que o Túlio está falando, porque claramente é uma opinião. Então, a gente pode divergir e tal. Agora, você não pode nunca afirmar, ainda mais acusando várias pessoas, e pessoas que trabalham para o desenvolvimento do clube, né, que é a diretoria, que investe e tal,
sobre uma informação que você tirou da onde? Tirou de quê? Por que você está falando isso? Você está falando isso numa TV aberta, você está falando isso para diversas pessoas, para a maior torcida do mundo esportivo, né? No futebol não existe uma torcida maior do que a do Flamengo. Tem gente que não tem condições, tem gente que não tem cabeça, tem gente que não tem paciência de acompanhar o clube no dia a dia, que realmente só assiste jogo, que realmente vê muito por alto, que realmente não sabe do clima do dia a dia. São pessoas que às vezes não acompanham, igual as pessoas daqui, que a gente acompanha notícia por notícia, sai notícia aqui, se não sei quem se atrasou para o treino, a gente sabe. Tem gente que não, e tem gente que vai ter acesso a isso que o Roger está falando, tem gente que vai ter acesso ao que o Villani está falando. Então, exige mais ainda comprometimento e responsabilidade com o que você está falando. Se não é uma informação certa, você não pode falar como informação, dê a sua opinião. Se é uma informação certa, então, como ela é grave, fala por onde você está sabendo. Não quer entregar sua fonte? Mas olha, não sei quem lá de dentro, pessoas que eu tenho informação, contato de A e de B, me passou isso, que não sei o quê, para que quando você for cobrar, você saiba onde cobrar, você sabe exatamente por que isso está sendo dito, porque se existe algo sobre isso, se existisse, além da cabeça do Roger, existiu da onde? Existiu por quê? Então a gente tem que analisar, porque tem alguma coisa errada acontecendo ali dentro. Porque, de fato, o Pedro não foi um investimento barato. Foi o nosso maior investimento nessa temporada. Antes da gente até tentar o Kennedy e tal, era o único investimento mesmo comprado. O resto, empréstimo do Bruno Viana, empréstimo do Kennedy, empréstimo do Andrés. O Pedro foi o nosso investimento. E outra coisa, aí já vai para o Villani, uma pessoa responsável, um comentarista de futebol, uma pessoa que trabalha com futebol, ele sabe mais do que ninguém que um time, para ser forte, não são só os 11, é um elenco inteiro. Você precisa mexer. Engraçado até que o Palmeiras, ele e sempre foi muito elogiado, esse time do Palmeiras, justamente por isso. Você mexe numa posição, mas você tem outra que vai conseguir dar o mesmo nível. Inclusive, vários jornalistas esportivos elegeram por muito tempo o Palmeiras melhor do que o Flamengo, justamente porque o Palmeiras tinha um time. Porque você tira o A, você tem o B ali do mesmo nível, que o Flamengo não tem. Então, quando você reforça um time, você tem um Pedro no banco de reserva, não quer dizer que o Pedro seja ruim, não, gente. Não quer dizer que o Pedro, ele vai. Não, quer dizer que ele trabalha com o Gabigol. E é isso, e nessa função, e você não vai mexer no Gabigol para ter o Pedro junto, que é uma alucinação também. O Pedro e o Gabigol podem jogar juntos? Podem. Um jogo, 2 jogos, dependendo do jogo. No geral, não, porque você vai mexer no posicionamento do Gabigol. Você vai tirar o seu principal jogador. Então, assim, você ter um time forte, é engraçado que comentaristas esportivos sempre pedem para que o futebol brasileiro seja mais valorizado, que o futebol brasileiro tenha mais investimento. Quando jogadores nível Premier League, como o Andreas, como o Kennedy, quando jogadores igual o Rafinha, Felipe Luiz, o Miranda, o Daniel Alves vieram para o Brasil, era lindo. Nossa, é o Brasil recuperando a sua relevância, a sua importância. Tem jogadores de nome que estão jogando aqui. E quando o futebol de fato cresce, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, que são os times de frente, os times com mais condições de fazer isso, de fazer essa mudança, começam a se mover para mudar. Aí não, eu se sou o Pedro, eu peço para ir embora, porque pede para ir embora para fazer o quê? Porque você estava encostado na Europa, você também não estava jogando na Europa, você era esquecido na Europa. Aqui, engraçado que você não está jogando tão bem, mas você tá mal porque você recusou, porque o Flamengo teve que recusar uma proposta de Olimpíada para o Pedro. Que falta de oportunidade é essa? Porque falta de oportunidade você não chegaria numa seleção brasileira, ainda mais para disputar um ouro olímpico. Então, assim, claro que ele não vai jogar todo jogo, mas o Pedro tem oportunidade. Não teve ontem, o Renato colocou ele muito tarde, que aí para mim já é um erro totalmente do Renato, mas normalmente o Pedro, quando a gente não tem Gabigol, ou normalmente quando o Gabigol não está bem, ou até mesmo com o Gabigol em campo, ele sempre entra, quase todo jogo o Pedro entra, sabe? E quando a gente não tem o Gabigol, todo mundo recorre ao Pedro, a gente sabe disso, a torcida do Flamengo gosta do Pedro. Tem jogos, inclusive, que a torcida acha que o Pedro jogaria melhor naquela função do que o Gabigol. Hoje é um jogo mais pro Pedro e tal. E é isso. E eu volto àquela tecla que eu falei antes. O torcedor do Flamengo, do Atlético Mineiro e do Palmeiras, principalmente, que tem os timaços que tem, precisam quebrar essa história de 11 ideais e só 11. Gente, tem time para circular, tem jogadores de qualidade para circular. Então, assim, vai ter jogo que o Andreas vai encaixar melhor do que o Diego, e que o Diego vai encaixar melhor do que o Andreas. E pronto, isso não quer dizer que um é melhor do que o outro, que o Renato está optando por um ou por outro. Quer dizer que é questão de você estudar o seu adversário, você está estudando o seu adversário. Então,
para mim, do Roger, é uma fala extremamente responsável, que você não pode nunca falar numa televisão aberta e nunca afirmar nada sem você não ter certeza disso, à base do seu achismo. E Villani, com essa declaração para mim também que empobrece o futebol brasileiro, de você falar, e se eu sou A ou B, eu peço para sair. Pede para sair para fazer o quê? Para você ficar encostado na Europa? Porque na Europa você não estava tendo oportunidade. Você vai sair daqui para ir para um time que não tem condições de te ter, porque ninguém tem condição de ter o Pedro. Quem tem condição de ter o Pedro é o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Você acha que o Pedro é titular em algum deles? Eu acho que o Pedro não banca o Hulk. Eu acho que o Pedro não vai bancar o ataque do Galo. Eu acho que o Pedro não vai bancar o ataque do Palmeiras. Então vai ter o mesmo espaço que o Flamengo tem. Tirando esses três, eu não vejo ninguém com condição de ter o Pedro. Então o Pedro vai para onde? Afinal, qual que é o teu plano para o Pedro? Então, para mim, é isso. Empobrece o futebol brasileiro, porque futebol brasileiro, para mim, ser banco de reserva não quer dizer que você seja ruim, quer dizer que você está reforçando o elenco a ponto de ter condições de ter o Pedro para substituir um Gabigol. Você mantém o nível do time. E só quem ganha com isso é o Flamengo Futebol Brasileiro, assim como o Palmeiras, assim como o Atlético Mineiro. Tem torcedor de rival que gosta de ver jogo do Flamengo. A gente, às vezes, gosta de ver jogo do Galo, gosta de ver jogo do Palmeiras, porque é isso, o futebol fica mais atrativo. Então, são as minhas duas críticas. Acho duas falas extremamente vazias, pobres, sem nenhum conceito, sem nenhuma fonte, e que, para mim, sinceramente, não faz o menor sentido nenhuma delas. Assim, eu concordo muito com o que você falou. Do Roger, né, como você disse muito bem, é que ele, né, no caso ali, porque são coisas diferentes. O Roger, ele trouxe uma informação, né, ele deu uma notícia, olha, o Pedro, né, a direção do Flamengo pediu para que o Renato colocasse o Pedro, né, poucas vezes, né, tipo, como se fosse uma espécie de boicote. Uma informação... E o Renato aceitou não aproveitar. E aí aquilo, isso é ruim para a profissão do jornal, para quem faz jornalismo, porque o Roger sempre foi comentarista, né? E aí, com aquilo que você falou, nada contra o ex-jogador. Eu sou daquele cara que eu acho que o ex-jogador entende mais, sim, porque o cara viveu na pele, né? O que não tira o mérito de quem não seja. Por exemplo, de um PVC, que nunca foi jogador de futebol, mas para mim ele pode ser tão bom. O outro até, né? Porque o Roger vai dar uma visão de dentro de campo. Isso. E o jornalista vai dar uma questão de estatística, que era analisada quando o Roger jogava. Então... Isso, mas o Roger aí, ele entrou na seara do PVC, né? Porque o jornalista, por exemplo, é o PVC. E aí o cara vai de uma forma completamente irresponsável ali para milhões e milhões de pessoas que estão acompanhando o jogo e mete uma dessa. Olha, resumindo o que ele falou, olha, o Flamengo tá boicotando seu próprio jogador. E tanto que ganhou a resposta do Renato, o Renato respondeu, né? E assim, lógico, os profissionais do Flamengo não costumam responder todo mundo. O do Villani, aí já é uma opinião do Villani, que é aquilo que você falou, tanto como a do Villani, assim, do Casagrande, é aquilo de você desvalorizar o seu futebol, né? A gente tem que estar feliz para, assim, por exemplo, o Hulk. O Hulk, eu era contra a vinda dele pro Flamengo. Eu achava que ele não viria para ser titular e era um investimento muito grande pela nossa situação. Mas, cara, ele foi pro Atlético, beleza, o cara tá lá, tá jogando bem, reforçou a diversidade. Mano, o Flamengo tem condições de ganhar um Atlético com o Hulk, mas que legal que ele foi para lá. Vai valorizar mais o campeonato, assim como valorizou ano passado o Flamengo ter ganho o Campeonato Brasileiro com o Daniel Alves no São Paulo, né? E aí o cara parece que aqui tudo é ruim, né? Aqui o não, Davi Luiz, não vem para cá não, porque aqui qual lugar que tá bom? Não sei qual lugar que tá bom, que tá maravilhoso também de morar. Túlio, a própria seleção prejudica esses clubes. Então, vamos supor, o Atlético Mineiro, o Flamengo e o Palmeiras, que brigam nas três frentes, são cobrados por isso, investiram para isso, e a torcida começa a criar umas expectativas com base no que tem. O Hulk, que está sendo aí cogitado, o Hulk vai para a seleção, o Gabigol também foi para a seleção, o Palmeiras perde ali na zaga, né? Perde o Gustavo Gomes na seleção dele e tal. Então, esses clubes não podem ter uma peça de reposição nível Hulk, nível Gabigol, nível... Não pode. Porque esse jogador, pela lógica, esse jogador não pode estar aqui, ele não pode ser banco de reserva. Então, automaticamente, o Galo, o Atlético Mineiro, tem que perder a sua principal peça, que se vire nesse período, o problema é do Atlético Mineiro, porque não pode contratar um jogador nível Hulk, ou que renda tão bem quanto o Hulk sem o Hulk, deixa de ser competitivo. Então, o Atlético Mineiro não pode ganhar títulos, ou o Flamengo ou o Palmeiras nesse período de seleção, porque não pode ter reserva nível deles. Não, e é um negócio que, assim, ainda tem mais. O Pedro já foi contratado nessa condição também. O Pedro tem uma especificidade, né?
que ele já foi contratado nessa condição, ele já sabia que ele viria para o Flamengo, ele seria, né? Tanto que isso foi pauta na chegada do Pedro, quando o Gabigol renovou, né, com o Flamengo, que ele até dá aquela para não, cara, a gente vai ser, ele é minha sombra e tal. Lógico, a ideia ali era, eu acho, né, que era do Jesus utilizar os dois juntos, e foi uma coisa que os outros técnicos ainda não conseguiram fazer encaixar. A gente pode cobrar isso. Agora, o cara pegar, falar não sai, igual a galera tá falando aqui, o Luiz Adriano, ele vai falar para sair também do Palmeiras, o Scarpa. Então, cara, o elenco, ele é assim, seleção, mesma coisa. Você vai lá, você para a Copa do Mundo, você convoca 23 jogadores, 11 vão ser titulares, né? E às vezes você tem um puta jogador. Tá mudo. É isso da seleção. Aí no banco da seleção tem que contratar, então, gente mediana para ruim. Porque o bom vai levar o Gabigol para o banco de reserva. Eu, se sou o Gabigol, me recuso a ir para a seleção para ficar no banco de reserva. Sabe? Tipo, o banco de reserva do Neymar. Não, eu não vou para a seleção porque eu vou ser banco do Neymar. Óbvio, como o Pedro quando vinha. Gente, ninguém tem expectativa de bancar o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa ele pode entrar numa maré ruim. Ele não vai o Gabigol não vai ser bancado por agora. Então ele veio. Aí não, agora o jogador da seleção, como você bem disse, a seleção brasileira são 23 jogadores. Você escolhe os 23 melhores. Porque se você perde o Neymar numa seleção brasileira, você tem que ter a melhor reposição depois do Neymar. Se você quiser continuar brigando numa seleção. E o mesmo serve para clubes. E como a gente vê lá na Europa, como a gente cansa de ver. Cara, o PSG, vamos usar o PSG aí, que tá essa febre. Você olha pro banco, você vê, cara, você vê Di Maria no banco. E o time, para ser competitivo, é isso. Porque, por exemplo, o Mbappé ficou machucado uma boa parte. Se você não tiver uma reposição, você não vai brigar. E o futebol é assim, aí pede para sair, sabe? Não faz o menor sentido. Seria a mesma coisa, igual assim, o Gabigol na seleção. Eu vi, o Neto pediu o Gabigol, o Neto, né, que, pô, corintiano, sei o quê. O Neto pediu o Gabigol como titular, mas o cara não foi lá e falou assim: Gabigol, você tem que ser titular aí do Flamengo, mas então, pede pro Tite pra você ir embora. Abandona a seleção. Né? Se eu fosse você, Gabigol, no final da Copa América, não iria mais pra... Não, cara, as coisas não são dessa forma. Não são dessa forma. O que eu estranho é que, assim, com o Flamengo, até pra gente matar, pra gente ir pra outro assunto, assim, por exemplo, o Flamengo, quando começou a se reestruturar, e aí, quando o Flamengo começou a investir, quando foi trazer o Guerreiro, era da onde o Flamengo tá tirando esse dinheiro? Mas da onde vem o dinheiro do Flamengo? Isso virou um mantra, né, na época. Era até acabou virando um meme, né? Da onde vem o dinheiro do Flamengo? Aí o Flamengo não pode, não pode. E agora, quando os outros times fazem, né? E nenhum outro time passou por uma reestruturação. O Corinthians trouxe o Juliano, trouxe o Renato Augusto, e com certeza esses caras não custam barato. Eu não vi ninguém questionar por como o Corinthians está fazendo para pagar, como o Corinthians deixou de fazer. Na verdade, eu vejo ginástica, né, para justificar, né? Olha, o Corinthians não pagou, mas olha, então, o Renato Augusto, que não sei o que papapá. O Atlético, mesma coisa, né? O Atlético tem lá a sua maneira de administrar o clube, tem os seus mecenas, e eu não vejo ninguém questionar. Ninguém fala nada. Da onde o Atlético está tirando dinheiro? Porque o Atlético, né, até algum tempo atrás não fazia esses investimentos. O dinheiro está vindo da onde? Como? Tá? O cara tá pagando, o Atlético, né, não tá fazendo nenhum, sei lá, empréstimo, sei, né? Ainda tá construindo um estádio. E eu não vejo ninguém questionar como o Flamengo. Então, assim, o Flamengo malvadão é diferente de tudo, né? Mas a gente segue aí, né, acompanhando, respeitando também os profissionais, mesmo o Vilani sendo o narrador reserva lá, eu não vou desejar que ele deixe a Globo. Eu acho que ele tem que continuar, e se ele se achar capaz, ele vai trabalhar para ele ser até maior que o Galvão, se ele achar, né? Então, é isso, né? E o Roger, tremendo vacilo, assim, bola fora demais.